Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Já vi aqui que a Cris entrou. Aqui. Oi, Cris! Olá! Tudo bom? Tudo bem? E você? E Tudo vocês? ótimo. Pessoal entrando já? Só vou Legal. colocar o tema aqui da live enquanto as Claro, pessoas vão entrando. claro. Que linda que você tá, Ju! Ah, obrigada! São seus olhos. Maravilhosa. É, essa entrada de ano a gente tem que, de alguma forma, buscar essa beleza, né? Reencontrar Com essa harmonia, certeza. essa beleza para a gente iniciar esse ano tão desafiador já, que já promete, né? Enfim, Com certeza. vamos lá. Vamos lá. Vou esperar mais um minutinho, Cris, pode ser? Para as pessoas Claro, entrarem? claro, com certeza. Super. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui também. É quando divide a tela, a gente vai se É, ajeitando. aham. Ainda mais que eu estou num lugar que a luz bate de um jeito. Não sei se tá dando para me ver direitinho ou tá dando Tá, reflexo. tá dando para te ver. Tá, então tá. Tá bem. Eu acho que eu posso até tentar modificar um pouco o Fica à ângulo. vontade, Cris. Eu vou ver se assim fica melhor, ó. Peraí. Quando a luz vem de cima, dá uma sombra nos olhos, né? Peraí. Deixa eu tentar aqui. Enquanto a gente tem esse tempinho, a gente vai Tem, pode ficar à fazer vontade. essas modificações. Espera aí. Vamos ver agora se dá melhor. Aqui. Agora eu tô na sombra. Ah, na luz ou na sombra? Ai, ai, ai. Uau, hein? E agora, hein? Espera que agora eu ainda pisei no meu fio aqui do computador. Para ver como a criatura é organizada. Espera aí um pouco. Pronto. Mesmo assim, como para mim não vem no Melhorou. olho, Não, mas melhora, né? tá, melhora. Então, tá, beleza. Então, ok. Agora sim. Ótimo. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a essa tão esperada, Cris. Todo mundo pedindo. Oh, que Quero que delícia! eu sempre falo, quando eu faço live à noite, eu falo boa noite, que vocês sonhem bastante, que vocês se lembrem dos sonhos. E as pessoas, mas como faz isso? Né? Falei, não, mas eu vou trazer uma especialista, minha Ah, professora. que E todo legal. mundo pedindo, pedindo, e aí está a Cris, Ótimo. Maria Cristina Barros. Cris, gratidão por aceitar o convite e compartilhar um pouquinho de tanta sabedoria. Imagina, imagina. A gente, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente percebe que não sabe nada, né? E a gente não sabe nada mesmo. Então, especialmente em se tratando de sonhos, eu acho que é um conhecimento que ainda precisa ser melhor explorado, porque apesar de já termos algumas coisas, assim, algumas evidências, algumas questões um pouco mais esclarecidas, ainda é um mistério. Ainda há muito mistério nos sonhos, né? É muita coisa que a gente não sabe ainda, né? Então, é intrigante, eu acho que é desafiador e eu acho que é um tema maravilhoso. E tem tudo a ver com a nossa vontade de entrar mais profundamente nesse percurso de autoconhecimento, né? Com certeza. E, É. Cris, você quer se apresentar? Ah, sei lá, bom, tá bom, então, eu eu tenho feito aí uma caminhada, né, dentro da psicologia, especialmente na área da saúde, na área clínica, já faz um bom tempinho, mais de 30 anos, é, e, e tenho estudado bastante sobre a psicologia transpessoal nessa caminhada.
né? E dentro desses estudos, especialmente me interessa a questão da inclusão da espiritualidade, da dimensão espiritual, né? No acompanhamento às pessoas dentro da psicoterapia, né? E claro que os sonhos são um aspecto importante e relevante do trabalho do psicoterapeuta, né, do trabalho terapêutico, né, do psicólogo ou do psicoterapeuta com sonhos, com as pessoas. Então, o sonho é uma forma de acessar essa consciência, né, e esse material inconsciente, né, que vem para a gente de graça, né, todas as noites. A gente saiba ou não, a gente se lembre ou não, a gente sonha sempre. A gente está sempre sonhando. Então, para mim, assim, especialmente interessante. Então, é um assunto ao qual eu tenho me dedicado. E então, eu atualmente estou na verdade, eu criei junto com a minha sócia querida, a Luciana Vanzo, a Humanamundi, há 3 anos atrás, com a vontade da gente realmente ampliar essa visão mais integrada do que seria saúde e trazer a psicologia transpessoal e outras abordagens também, né? No tratamento e no cuidado às pessoas, né? Almejando aí uma saúde mais integrativa. E a gente tem oferecido lá na Humanamundi uma série de cursos também, de workshops, além de todas as especialidades que a gente tem. Então, eu tenho me dedicado, além do meu trabalho clínico pessoal ali na Humanamundi com os meus pacientes, tenho me dedicado também à produção desses cursos, à divulgação desses cursos e ao doutorado que eu estou terminando, se Deus quiser, esse ano eu termino, que eu estou fazendo lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da USP, com o tema experiências espirituais e religiosas, que é o meu tema realmente de interesse, né? E então é por aí que eu estou caminhando. Eu sou vice-presidente da Alubrat também, que é a Associação dos Brasileiras de Transpessoal, e por Onde eu fiz a ter minha pós. onde você fez a tua pós e por isso que você me conheceu, né? Porque Sim, na aula de sonhos. eu dei uma aula justamente sobre sonhos e daí ficou. Eu tenho dado essa aula a várias turmas já, então porque justamente é um assunto que eu gosto. E eu vou dizer, assim, não só porque tem a ver, claro, com essa dimensão mais anômala e espiritual, mas também porque eu sou uma super sonhadora, né? Eu sou uma pessoa que desde sempre, assim, me lembro de sonhar, me lembro dos meus sonhos. Então, para mim, não é uma coisa difícil trabalhar com sonhos, porque é um material que vem espontaneamente, com muita facilidade para mim. Então, eu comecei o meu interesse também através da minha própria história com sonhos, né? E é fascinante, né? E daí, com os pacientes, eu sempre busco bastante, né, trazer os sonhos, trabalhar com os sonhos dos pacientes. Então, acho que é muito interessante, é muito legal. Mas assim, eu acho que flui legal se você fizer perguntas, porque senão eu vou divagando aqui, eu vou falando, fica super à vontade, a gente vai falando. Cris, as pessoas, a maioria das pessoas não lembram dos sonhos. Tem alguma técnica para fazer, para Uhum, lembrar? uhum. Então, é mais simples do que a gente imagina, sabia? Na verdade, a gente aprendeu, vamos dizer assim, a não valorizar o sonho como um instrumento de autoconhecimento. Então, a gente acaba não nem pedindo para sonhar, vamos dizer assim, coisa que antigamente, né, no passado, até os gregos, por exemplo, na Grécia Antiga, os gregos eles usavam muito o trabalho com sonhos, eles usavam a incubação dos sonhos, né? Ou seja, eles pediam para sonhar, eles usavam os sonhos como uma espécie de oráculo, né? Então, e não só os gregos, né? Os mesopotâmios, os assírios, os babilônicos, os egípcios, né? Então, na antiguidade, o sonho era absolutamente um instrumento ligado ao autoconhecimento.
E tem ao longo da história, você vai vendo a evolução, né, dessa concepção do sonho, né? Mas mais recentemente, o sonho perdeu um pouco a sua importância, né? Ou ficou vinculado a uma ideia de satisfação de desejos, né? Que são, de repente, não são muito aí permitidas, né, que se realizem na vigília. Então, durante o sonho, eles aparecem como um chamado do inconsciente, dizendo: olha, você quer isso, né? Para onde aponta esse desejo, né? E o sonho revela, é revelador. Mas o sonho é muito mais do que isso, né? E a gente vai falando um pouco mais. Mas, assim, uma dica simples. É você, antes de dormir, você repetir várias vezes. Claro, você não vai... antes de dormir, eu digo, você tem que se preparar para dormir. Não é que você vai, né, atropelando, tá lá no Instagram, né, mal terminou de conversar com 50 pessoas ali no WhatsApp, tá com a lista de coisas para fazer na cabeça, você está super atribulada ainda emocionalmente, por dentro, ansiosa, e aí você já quer dormir, já quer sonhar. Não, não é bem assim. Isso até pode acontecer, mas provavelmente você vai ter pesadelos. Então, a ideia é que você tenha uma higiene do sono. Essa higiene do sono, ela é uma preparação para o sonhar também. Então, a preparação para que você durma uma boa noite, ela começa logo agora, nesse horário, por exemplo, né? Que vai Onde você escurecendo. onde começa a escurecer, e você vai diminuindo as suas atividades, procura não fazer exercício físico, procura não tomar cafeína, procura não comer muito, procura não se envolver com questões que vão demandar muito a tua atenção, vão te causar estresse, né? Procura ir relaxando e ir se encaminhando para uma coisa assim mais íntima, de encontro com você mesmo. Procura não ligar a televisão antes de ir para a cama. Eu sei que tem pessoas que até dormem, né, com a televisão, que às vezes é um indutor do sono. Mas fora isso, é interessante criar essa higiene do sono para que você chegue na cama já nesse momento de encontro com a sua intimidade, com o seu interior. E aí você consiga dizer para você mesma, né, fazer como que uma oração voltada a si mesmo, né? Dizendo: eu vou sonhar essa noite, eu vou me lembrar do meu sonho, né? E isso você repete várias vezes, né? Você tem que ter ao lado da sua cama ou o teu celular ou um pedacinho de papel com uma caneta ou um lápis. Por quê? Porque parte da questão de se lembrar dos sonhos é o treino em anotá-los. Então, você criar um diário de sonhos é extremamente importante, porque você vai estar dizendo, de alguma forma, você vai estar comunicando para o seu inconsciente, né, para a sua consciência, que você está muito interessado no que se passa aí dentro. E aí você vai ter respostas. Então, você faz a questão da mentalização antes de dormir, e assim que você acorda, você não importa se você lembra do sonho inteiro, se você só tem algumas noções fragmentadas, leves, você pega o que você tem na memória e escreve. Escreve. É importante escrever. Não deixa só na mente, porque se você deixar na Esquece. mente, você vai esquecer. Então, assim... Esquece mesmo. É engraçado que assim eu faço, né? Faço esse pedido, aí eu acordo, fico na posição que eu estou para lembrar, né? Essa é uma das dicas. Ficar na posição que acorda por alguns instantes e eu fico voltando o sonho. E eu falo, hoje eu não vou esquecer. Que Levantei da nada. cama e esqueci. Esquece. É Exato. incrível! É incrível. Incrível! É incrível. Se Porque não anotar, também, esquece. né? A gente está, enquanto a gente está acordando, né? Enquanto está sonhando, a gente está no estado de consciência diferenciado. E quando a gente está acordando, a gente está naquele acorda, meio dorme, meio acorda, a gente também está num estado diferenciado de consciência. Então, nesse estado, você não tem as travas,
todas vamos dizer assim, as críticas, né, O todas as racional. imposições do racional, né, que vai dizer, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é um absurdo, isso é uma coisa ilógica, isso não tem sentido nenhum, é um sonho totalmente sem sentido. Nesse momento, antes de você entrar realmente na vigília, você ainda está aberto, você está com as portas abertas da percepção e ela vem como uma experiência que você abraça. Então, o corpo também, ele ajuda a memória a se estabelecer. E se você muda também a posição do corpo, você muda o teu estado de consciência e, portanto, você também tem a maior probabilidade de se esquecer do sonho. No entanto, se você volta para a posição que você estava quando você acordou e estava sonhando, com certeza a memória voltará. Então, essa é uma dica importante. Você, assim que acorda, você tenta ficar e permanecer naquela posição em que você acordou e você tenta trazer o teu sonho e rememorar o teu sonho. E aí, na mesma hora, pega lá a caneta ou pega o celular e fala e grava, como você achar melhor. Mas eu prefiro escrever. Eu acho mais rico escrever, né? Porque quanto mais você escreve, mais você vai criando chance de aumentar a memória, os sonhos, a memória dos sonhos vai vindo com mais ênfase. Os detalhes, quando você começa a escrever, eles vão se colocando, é impressionante. Quem já fez isso pode confirmar. Você começa somente com uma impressão daquele sonho que você teve, e aí você começa a falar sobre ele ou escrever, daqui a pouco, nossa, mas tem isso também. Nossa, lembrei de mais isso. Nossa, mas tinha fulana no meu sonho que eu não estava nem lembrando. Nossa, é mesmo. E aí a coisa vai ganhando corpo. E quanto mais você faz isso, mais você vai se lembrar. Até que isso fica automático, né? Então, assim, é um treino, como tantas outras coisas que a gente faz, né? É um treino mental. Então, realmente requer uma prática, né? Uma dedicação. Tanto no antes como no depois. Tá? Quando acorda, né? É. A gente pode pedir respostas de algumas soluções, de Com problemas. certeza. É uma boa pergunta. Então, aí a gente entra naquela história, né? Para que servem os sonhos, né? Então, os sonhos, eles têm a ver com algo que a gente traz como memórias, né, que são recriadas e a gente cria uma narrativa a partir dessas memórias na tentativa de elaborar acontecimentos, né, sejam acontecimentos mais corriqueiros do nosso dia a dia, coisas do dia a dia que a gente passa, pensamentos que a gente tem, ou mesmo emoções que a gente sente. Mas também traumas, às vezes, né? Situações traumáticas que a gente precisa digerir. E não é assim tão fácil. Os sonhos nos ajudam a fazer isso. Então, eles têm essa função, né? Essa função de nos ajudar a dar sentido, a criar um sentido, né? Para coisas difíceis ou mesmo para coisas que a gente precisa de alguma forma integrar e harmonizar dentro da gente. Mas também tem um aspecto importante que é o aspecto da aprendizagem de novas habilidades. Então, os sonhos, eles também nos preparam para o amanhã. Eu acho lindo isso, porque quando você está sonhando, você está ao mesmo tempo, né, trabalhando o seu passado, né, curando as suas feridas e se preparando para o futuro, criando novas perspectivas e habilidades, porque os sonhos, eles são uma forma de nós aprendermos novas capacitações, novas habilidades para aquilo que a gente tem que enfrentar. Então, é muito comum que a gente traga elementos nos sonhos de várias formas diferentes, onde a gente vai testando, né? Vamos dizer assim, situações que, na verdade, são uma preparação, né? Para aquilo que pode vir a acontecer como uma possibilidade futura. Então, assim, os sonhos também tem essa questão de, eu quero, posso pedir alguma coisa?
sim, né? Se você entende que existe algo que você quer muito, né? E você persegue isso, isso é um outro elemento. Tem a ver com até com a própria definição, até como a gente se refere a sonho. Qual é o seu sonho na vida, né? A gente usa a mesma palavra, né? O Sim, meu sonho é algo que eu almejo concretizar. Então, sim, tem a ver com algo que eu quero, que eu quero perseguir, que eu quero né, completar, que eu quero trazer para mim, né? Mas é muito mais amplo do que isso, muito mais amplo. Não é simplesmente uma realização de um desejo, né? O que já é bastante, o que já é muito sim, importante, né? E nesse sentido, Freud, que foi um dos primeiros claro, dentro da psicologia na verdade, né, da psicologia e na época depois ele criou a psicanálise, ele foi um dos primeiros a apontar para a importância da dimensão do sonho e da dimensão do sonho como algo que seria um território onde, subjetivo, onde você justamente trabalharia seus desejos, né? Aquilo que Freud explica, a gente diz, eu nem sabia, né, que eu estava com vontade de fazer isso, mas aí eu vou lá e sonho com um picolé ou com um sorvete de chocolate maravilhoso e eu admito que eu realmente estava com vontade de comer aquele sorvete, mas eu não queria me permitir porque eu estava de regime. Isso só para dizer uma coisa simples, assim, um exemplo sim. bobinho, né? Claro que Freud se referia muito mais a conteúdos agressivos e conteúdos sexuais, né? Que estão ali dentro da gente e a gente não podia, especialmente na época dele, Expressar. expressar. Mas isso foi evoluindo, evoluindo, e a gente então tem que os sonhos eles estão muito ligados a essa questão evolutiva do ser humano, no sentido da sobrevivência mesmo da espécie. Por isso que os sonhos continuam conosco enquanto nós estamos aí também nos desenvolvendo enquanto espécie. Os sonhos continuam, né? E a gente sonha um bocado, a gente sonha pelo menos 4, 5 vezes por noite, Boa né? noite. Então, a gente sabe que os sonhos, então, têm uma. Assim, a gente sabe que os sonhos apontam para essa questão, né? Claro, tem os restos diurnos, ou seja, tem essas questões do dia a dia que a gente leva para a noite, para a gente elaborar melhor. A gente tem a satisfação dos desejos, a satisfação desse lado mais sombrio e mais inconsciente que vem à tona, mas a gente também tem a digestão, né, de traumas e a preparação, né, para novas habilidades e Que novos lindo, né? projetos. Muito lindo isso. E, Cris, tem sonhos que são muito reais. As pessoas estão falando que elas conseguem sentir cheiro, tocar nas pessoas. Tem os sonhos lúcidos. Então, aí assim, a gente tem vários tipos de sonhos, né, como eu estava falando, mas tem alguns sonhos que têm um caráter mais, vamos dizer assim, anômalo. E quando eu digo anômalo, eu digo fora do comum, assim, onde existem experiências que a gente pode até interpretar como espirituais, de natureza espiritual, né? E que a gente vive durante o sonho. Por exemplo, um sonho de quando você sonha que você teve um encontro com a sua avó falecida, né? E esse encontro foi tão vívido, tão real, que realmente era mais real do que a realidade, né? Você mesma, quando acorda, você sabe diferenciar um sonho mais banal, mais corriqueiro, ou mesmo esses sonhos cheios de aspectos contraditórios e lógicos, né? De um sonho espiritual, né? Você acorda e você está extremamente impactado, você sabe diferenciar um do outro. Você mesma, pela fenomenologia, pela tua experiência, você sabe. Então, assim, existem estudos, né, sobre vários tipos de sonhos que carregam essas características anômalas e que seriam sonhos, por exemplo, premonitórios, né? Sim. Sonhos de encontros espirituais, sonhos de cura, sonhos em que você, por exemplo, percebe que você vê ou de alguma forma tem
a ideia e a noção de que existe uma doença aí acometendo o seu corpo, mesmo que você não tenha nenhum instrumento mais, né, concreto de averiguação, mas o teu sonho te disse, né? Então, existem esses tipos de sonho e eles devem ser explorados, assim, eles devem ser estudados porque eles apontam para uma ideia de que nós temos aí dentro de nós possibilidades da consciência expandida, né, e de entender coisas que vão muito além daquilo que a gente é capaz de imaginar. Então a gente precisa estudar muito isso, né? E tem os sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos são aqueles onde a gente sabe que está sonhando. Então você sonha e você sente, sabe que está ali sonhando e é como se você tivesse a consciência, como se você tivesse acordada. E aí podendo até direcionar o seu sonho para aquilo que você quer, né? Então, o sonho lúcido, ele é, na verdade, um treino bastante interessante, né, de muitas tradições espirituais, né, de yogis, de monges budistas que ficam treinando yoga do sonho, né, que são os sonhos lúcidos. Por quê? Porque eles dizem, olha, se você consegue ter a consciência nesse estado de sonhar, né? Você permanece consciente, você vai ter acesso a todas as possibilidades da consciência que, em geral, em vigília, você não tem acesso. Né? Então, você vai entrar em contato com aspectos e dimensões muito mais amplas da realidade e do teu potencial. Enquanto que na vigília, você está sempre circundado, né, restrito, meio que encaixotado nos limites do ego. Então, você nem se permite sonhar essas possibilidades. Né? Então, se você se mantém consciente, aprende a ter consciência, você vai dirigindo os teus sonhos de maneira a absorver todas aquelas aprendizagens de uma forma mais completa e você pode, então, atingir, segundo eles, né, mais facilmente aí um estado iluminado, né? Mas o sonho lúcido, ele ocorre espontaneamente e ele pode ser também treinado. E também existe um treinamento para esse sonho lúcido, né? Mas não é simples e também não é recomendado para qualquer pessoa em qualquer situação. Tem pessoas, por exemplo, né, Ju, que têm dificuldades com relação a questão mesmo de alguns transtornos mentais, né, que estão em tratamento, então precisam cuidar um pouquinho para não atropelar, né, porque daqui a pouco você perde um pouquinho qual é a diferença entre o que é sonho e o que não é sonho, está acordado, o que você estava vendo quando estava acordado, o que você estava sonhando, você já não sabe mais se você está acordado ou se está sonhando, e essa é a ideia, justamente. Mas essa é a ideia e ela funciona para quem tem já um trabalho estruturado, de ego estruturado, um trabalho assim já de autoconhecimento, já de um certo ponto, em que não vai se afogar nessas águas, né? Senão há riscos. Então, não é para fazer em casa de qualquer jeito. Isso que eu quero dizer. Eu acho que é um assunto bem sério. Mas é muito interessante, né? Muito interessante. Tem muita coisa, né, Ju? Tem muita coisa. Cris, pode ir falando. Sonhos. E quando a gente sonha, acorda e dorme de novo, a gente continua o mesmo sonho. É incrível, né? É incrível. Acontece com vocês? Gente, acontece direto comigo. Tem Geralmente é em pesadelo. Sonho seriado. Sonho seriado. Estou aquele pesadelo, acordo desesperada, às vezes vou ao banheiro, volto. Quando eu começo a dormir, eu continuo o meu sonho. Eu fico desesperada. E aí, né, a ideia é justamente você continuar o seu sonho e trazer um final mais agradável. Pelo menos harmonizar esses aspectos, né? Que levaram você a ter o pesadelo. Inclusive, acho que o pesadelo é uma ideia, né? Assim, por que a gente tem pesadelo? Claro Por que que a gente tem pesadelo? né? A gente carrega
vamos dizer assim, esse impacto do dia a dia, né? Uma, um monte de pensamentos, uma invasão contínua, né, de informações que a gente recebe, tanto do ponto de vista externo, como internamente, quantidade de emoções que a gente tem frente aos estímulos que a gente recebe o dia inteiro. Então, tem dias em que a gente está já num estado de ansiedade, de estresse muito grande, e isso a gente leva, é uma continuidade, a gente leva para a noite aquilo que a gente viveu no dia. Então, não adianta, assim, se a gente está vivendo uma época de turbulência, e segundo Jung também, né, dentro da visão do inconsciente coletivo, a humanidade está vivendo uma época de turbulência, como é essa que nós estamos vivendo agora, especialmente, né? Assim, a ideia é de que, sim, a gente vai levar para a noite aquilo que a gente está vivendo durante o dia e que especialmente está nos impactando e que a gente não consegue elaborar, né? Não consegue integrar, mastigar, digerir. Então, vem os pesadelos como uma tentativa de repassar essas vivências, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até que a gente consiga integrá-las, né? Elas fazem parte daí da nossa história, a gente cria um sentido para essas coisas e a gente segue. Então, é muito comum, por exemplo, né, para ilustrar, pesadelos de repetição, por exemplo, né? Que tem a ver com traumas que a gente viveu, menores ou maiores, não importa, mas vamos dizer assim, uma pessoa que eu sempre trago esse exemplo para os alunos, porque é algo que eu vivenciei, né? O exemplo das ondas, né? Então, aquele pesadelo do tsunami, né? Então, puxa vida, que droga, de novo, eu já sei, eu vou sonhar, começa aquela praia, já no sonho, já falei, ferrou, porque vai vir o Já vem tsunami. a onda gigante Já aí vem atrás a de onda. mim. E batata, vem a onda, né? Então isso vem uma vez, e aí você se ferra, e você acorda, meu Deus, morri de novo, a onda horrível, tá todo, né, suado, aí, com taquicardia, passando mal. E aí isso vai se repetindo, e você tem várias vezes, e você começa a perceber padrões. Você percebe que esses sonhos, eles começam a acontecer mais em épocas específicas, relacionadas a questões emocionais específicas, afetivas específicas. Então, é importante o trabalho psicoterapêutico, inclusive. Se você não faz psicoterapia para levar esse sonho para o seu terapeuta, que pelo menos você reflita sobre esses padrões, né? Porque eles existem. Então aí você vai percebendo, nossa, eu tô numa situação insegura, tô me sentindo muito insegura, tem coisas que são muito maiores do que eu que estão tomando conta. Esse é o tsunami. Então eu vou trabalhando isso em mim. E o que acontece com esse pesadelo? Ele acaba mudando. Os sonhos eles vão mudando conforme a gente muda. Então a gente vai criando soluções. Aí então o tsunami, daqui a pouco, ele vem, mas eu já estou numa montanha super alta, ele não me pega, né? Ou então eu estou sobrevoando, né, em cima de um avião, estou vendo lá embaixo. E assim, sonho atrás de sonho, até que um dia, no caso eu, né, porque isso aconteceu comigo, mas com meus pacientes tem inúmeros exemplos. Eu estou, né, na emergência do tsunami, estou lá no mar, ali dentro, e eu falo, ferrou, né? Agora vem lá a onda. E aí eu olho do meu lado e tem um instrutor, né? Um instrutor que seria um surfista. E ele diz, você vai surfar essa onda. E eu falo, mas eu não sei surfar. Ele diz, sabe sim, eu vou te dar uma prancha. Olha aqui essa prancha. E aparece uma prancha. E aí ele fala, agora você tem que imitar o que eu faço. Faz como eu faço. E você vai conseguir surfar. E eu digo, mas eu nunca fiz isso na vida. Ele falou, não importa. Você vai conseguir. Confia, né? E nisso eu vou imitando lá, tem todos no sonho, tem todos uns trejeitos, umas coisas que tinha que fazer, botar o pé não sei aonde e tal. E no final eu consigo surfar. Eu acordei desse sonho, assim, em êxtase. Acordei em êxtase. Muito feliz, porque tinham sido 2 anos
de Uau. sonhos repetitivos ininterruptamente com tsunami. E aí eu consegui finalizar dessa forma. Então, assim, isso acontece, né? Num trabalho terapêutico com sonhos, com os pesadelos, você vai vendo como você vai criando estratégias de solução para as suas questões e como elas estão necessariamente vinculadas com os aspectos emocionais, especialmente, né, que você vive, né? Então você leva o pesadelo, o sonho, para a terapia. Na terapia começa a trabalhar tudo que você tem no consciente agora, né, na vigília, e você trabalha o sonho. É isso? Tudo que eu tenho na vigília eu trabalho o sonho. Só que dentro da transpessoal, a gente trabalha, procura trabalhar o sonho dentro, que é o sonho, um estado de consciência. Sim. Que é diferente do estado de vigília que eu e você estamos aqui agora. Então, para a gente deixar que o trabalho fique mais forte e poderoso e mais eficaz, é importante também a gente entrar num estado de consciência diferenciado através de um bom relaxamento. E então a gente faz um ressonhar num estado de relaxamento, num estado de consciência já alterado, né, diferenciado e elevado, com toda a segurança, né, para que a gente consiga então chegar nessas elaborações. Então é muito importante que o sonhador entenda o sonho, né? Se você está fora desse lugar de sonhador, fica a mente racional interfere demais e você vai interpretar o sonho, racionalizar ele, mas você não vai revivenciar e transformar ele em algo realmente importante, né? Em termos de você mesmo, assim, do teu autoconhecimento. Ô, Cris, os elementos que aparecem no sonho têm significado? Então, a questão dos elementos, todos têm significado. Fazem parte dessa narrativa subjetiva que é o sonho. Eles têm um significado que ele é cultural, então ele é permeado pela cultura, mas também tem um significado pessoal, né? Que vai. Então, assim, tem uma coisa que é coletiva e tem uma coisa que é muito individual desses símbolos que aparecem. São muitos os elementos, né? Especialmente simbólicos, né? Que aparecem nos sonhos. E eu acho que isso é importante a gente comentar um pouquinho, porque por aí tem muito essa coisa de que você vai interpretar o meu sonho, como é que é, né? Como é que eu interpreto? Ninguém interpreta o sonho de outra pessoa, não se deve fazer isso. Somente a pessoa, o sonhador, é capaz de falar do seu próprio sonho, né? E uma casa ou uma cachoeira num sonho para uma pessoa não quer dizer exatamente a mesma coisa para Sim. outra. São coisas diferentes. Agora, tem sim alguns elementos que a gente pode dizer a partir até do Jung, né, que seriam arquetípicos, né, que aparecem em vários sonhos. De uma forma semelhante, não igual, mas semelhante, né? Em determinadas culturas, inclusive, às vezes alguns aspectos que são meio que padronizados e que se repetem, né? E que estão lá, presentes no sonho e representam, então, padrões mais amplos, assim, e que a gente pode olhar e investigar. Mas eu acho que nenhuma interpretação de fora para dentro, sempre de dentro para fora, né? É sempre a pessoa conversando sobre aquilo que ela sonhou e dando significado aos símbolos, aos elementos que vão aparecendo. Existe um exercício bem legal que a gente faz, que é o diário, o dicionário individual simbólico, né, dos símbolos, onde você vai prestando atenção. Na medida em que você começa a anotar os seus sonhos e se lembrar deles, você vai prestando atenção nos símbolos mais recorrentes, né? Então, tem pessoas, de repente, que muito sonham com animais, com determinados animais. E aí você vai percebendo o que esses animais, por exemplo, o que eles representam para você, ou que relação que eles têm com esse momento da sua vida. E você vai percebendo que tem padrões que vão sendo criados e você mesma vai fazendo o seu dicionário de símbolos. Então, por exemplo, né, na história de uma paciente, né, ela sempre sonhava com um cachorro preto.
que a perseguia, né? Então, ela foi na internet, ela procurou, então era símbolo do diabo, era símbolo disso, daquilo e tal. Mas para ela sabia que tinha a ver com uma sensação de estar sendo perseguida, né? De estar sendo invadida e perseguida, e que ela precisava se cuidar, era como um aviso para que ela se cuidasse mais. Então, para ela, isso era o O significado daquele significado. cachorro, né? Então ela já sabia, sonhava com o cachorro, ela já olhava em torno e falava, peraí, aonde é que eu estou me descuidando, né? Que eu preciso me proteger, né? Entendi. Então, por isso que é muito rico a gente fazer, por exemplo, é um exercício bastante fácil de fazer, de você começar a entender quais são os seus símbolos especiais, né? Aqui, Então, ó, essa estão falando aqui, igual cobra, seria o sentimento de traição, porque é cultural, que a gente não escuta isso, né? necessariamente. Não Cobra não, necessariamente. cobra pode ser, né? Pode sim, dentro da coletividade, dentro de todos os, vamos dizer assim, os registros, né, sobre esse elemento simbólico. A cobra está associada a isso ou aquilo, sim, mas também ela está associada à saúde, né, à criatividade, à sexualidade, ela está associada a uma série de outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma paciente que outro dia ela veio para mim e falou assim, sabe, Cris, engraçado, eu tenho uma coisa com cobra e eu sonho com uma cobra coral. E aí, outro dia eu estava caminhando, fazendo uma trilha e apareceu uma cobra coral, né? E eu fiquei imaginando o que será que tem a ver a cobra coral na minha vida. E daí, uma semana depois, ela descobriu que estava grávida e ela teve um outro sonho com uma cobra coral, só que de uma cobra coral bebê. Uma cobra coral bebê, olha Uma só. cobrinha. Uma cobrinha pequenininha, coral, mas pequenininha. E ela falou, nossa, o que é isso? Ela descobriu, né, que esse era um símbolo, né, importante para ela. Assim, que essa cobra coral bebê era a bebê dela, e ela era a cobra coral mãe, e tinha esse bebê que era a cobra coral. E não tinha nada de ruim nesse sonho, associado a essa cobra, mas tinha um elemento de proteção, porque ela se lembrou, olha que interessante, ao acordar, ela se lembrou de um lugar onde ela ia, e a família dela ia quando ela era pequena, que era um lugar onde se praticava umbanda, onde tinha lá um caboclo que chamava Cobra Coral. E esse caboclo vinha falar com ela sempre. E aí ela associou, ela se lembrou e associou a cobra coral com essa proteção espiritual que ela nunca mais tinha visitado, né? Mas que voltou para ela no momento da gravidez, né? No momento em que ela se percebe gestando, né? Uma criança. Então, assim, percebe que não dá para a gente generalizar e dizer, quando sonha com cobra, e se ela é assim, então é isso. Se Sim. eu fugiria dessa generalização, É porque que eu acho tem o dicionário dos superficial. sonhos, né? Mas Claro, do coletivo, é curioso, é gostoso, a gente fica super curioso, a gente quer lá, quer ver esse dicionário de símbolos. Claro, são pesquisas importantes, muito relevantes, mas daí para dizer que isso é aquilo para você, como eu tenho essa visão de psicoterapeuta e que faz um trabalho individual, dentro do meu propósito, do meu trabalho, esse tipo de interpretação não funciona. Agora, se você quiser fazer um estudo simbólico sobre, né, essas questões, tudo bem. Aí tudo bem, né? Mas assim, uma pessoa sonha com lua, uma pessoa acha romântica, a outra já acha que lua cheia é do lobisomem, é do mal. né? É do mal. São Isso dois aí. caminhos, cada um tem o seu significado, dá o seu significado, né? Exatamente. E tem algumas coisas que, como eu comentei, né, que são questões mais relacionadas às experiências espirituais ou anômalas também, que estão presentes em alguns sonhos, né, e que foram estudadas e são bem interessantes porque elas são transculturais. Então, assim, por exemplo, a experiência de sonhar com dente que cai. É,
Aqui acabaram de colocar, que é morte. Isso, que era a morte. Isso está presente desde da Índia. Na Índia já se acreditava antes, bem antes de Cristo, né? Já se acreditava nisso, né? Se não me engano, na China também. E depois, com o tempo, você vê, no Ocidente, a gente fala até hoje, né? Então, de alguma forma, parece que algumas dessas relações elas persistem por conta desses padrões arquetípicos que eu comentei no início, né? Existem também alguns sonhos que estão relacionados a experiências, por exemplo, não sei se você já sentiu isso, de você sonhar que estão te pegando estão te mobilizando, né? E estão ou te asfixiando, ou estão te segurando. Experiência horrível, horrível. Mas essa também tem a ver com a paralisia do sono e tudo mais. Mas são experiências que antigamente se acreditava que eram específicas de uma cultura, enfim, numa cultura específica, sei lá, não lembro agora exatamente onde, provavelmente, né, celta, enfim, naquele povo. E aí descobriram aos poucos que várias outras culturas também tinham a mesma experiência e davam nomes semelhantes a esse personagem que aparecia para imobilizar, né? Então você vê que tem aspectos aí que são realmente ainda que precisam de mais estudo, né? Mas que a gente precisa levar em consideração a cultura, mas que às vezes são até transculturais do sonho, né? Eu acho isso muito legal. Agora, eu acho que assim, enquanto terapeutas, é um trabalho riquíssimo o trabalho com sonhos. Eu acho que dentro das terapias e das abordagens, a transpessoal é a abordagem que trabalha de uma forma mais enfática e mais expressiva com os sonhos. A gente faz a revivência dos sonhos, a gente realmente bota a pessoa para ressonhar, né? A gente usa a arte na expressão desses sonhos, então a gente vai muito profundo na exploração desse universo onírico, dos elementos simbólicos, né? A gente faz até trabalhos em grupo com sonhos. A gente às vezes leva em consideração, por exemplo, quando o sonhador é o terapeuta. Às vezes, quantas vezes, essas férias mesmo, agora eu estava de férias, eu sonhei duas vezes, eu sonhei com duas pacientes minhas, e o sonho tinha tudo a ver. Né? Eu imediatamente já escrevi para elas. Assim, eu desconheço outras abordagens onde isso é tão trabalhado, tão bem trabalhado quanto na transpessoal. Então, assim, eu acho que quem gosta desse tema de sonhos e quer conhecer mais, e conhecer através dos sonhos, faça aí um trabalho com a transpessoal, porque eu acho que os os ganhos são inúmeros. Cris, tem muito sonho que você sonha que você tá caindo e você acorda assustada, né? Parece que você tá saindo do corpo. Verdade, verdade. Isso existem explicações mais neurológicas, vamos dizer assim, da neurociência para esse tipo de fenômeno, né? E também, claro, a gente pode dar um sentido simbólico para tudo, né? Para isso também, né? Existem também explicações espiritualistas a esse respeito. Então, dentro de algumas tradições espirituais, se diz que a gente sairia do nosso corpo e, através do nosso corpo onírico, a gente exploraria aí outras dimensões da realidade e depois, quando a gente volta muito abruptamente e a sensação é de queda, está caindo, na verdade você está voltando para a matéria, né? Isso é uma explicação, quer dizer, não sei se é isso, Sim, depende da sua crença, mas existem várias tradições espirituais que dizem isso, né? Isso é interessante a gente ouvir, especialmente quando os pacientes nos contam, porque não nos cabe ir contra nenhuma crença de ninguém, e a gente não tem a verdade de nada, mas sim acolher o que vem, né? E muitos explicam dessa forma. Mas também tem essa questão do que a gente chama de paralisia do sono, né? Que na verdade é um momento de transição entre a vigília e o sonhar, né? E que às vezes essa transição ela é feita de uma forma mais abrupta, então você tem algumas sensações.
Uma delas é, por exemplo, você querer mexer o seu corpo, né? Ou querer falar, ou gritar, ou alguma coisa assim, e você não conseguir. Você está plenamente consciente, mas você não tem como os movimentos, exatamente. Então, aquela parte cerebral que durante o sonhar, né, algumas partes são ativadas, outras desativadas, né, no cérebro. E a parte dos movimentos, obviamente, é desativada, porque senão você sairia sonâmbulo andando por aí, fazendo todos os movimentos durante o sonho. Você não faz isso, né? Então, por quê? Porque isso tá mais desligado, vamos dizer assim. Mas nessa transição, onde você vai religando essas outras partes, né, do cérebro, às vezes acontece de você abruptamente sentir, então, né, que o movimento vem muito abrupto, assim. Ou então, ao contrário, você tá com a consciência, mas o movimento ainda não veio. A parte do movimento ainda não foi acionada, então você fica lá com aquela sensação, meu Deus, é paralisia do sono, né? Meu Deus, eu quero falar, eu quero mexer e não consigo. É muito aflitivo. E isso está ligado também a estudos na área de conscienciologia, de você aprender a sair e voltar, desdobrar, o que eles chamam de desdobramento, né? Tem várias escolas, vamos dizer, de ensinamentos aí sobre essa parte. O que é importante é que para o autoconhecimento, porque eu sempre penso em autoconhecimento, acho que isso para mim Sim, com é certeza. o cursor, é o que dirige, né? Eu acho que o que é importante é que para o autoconhecimento, essa fase onde você ainda não acordou totalmente, ela é muito importante, porque você ainda recobra a memória do sonho, você ainda traz essa disponibilidade onírica de a ampliação da consciência, dos conteúdos da consciência mais amplos, mais, né, enfim, sem crítica, né? Você traz isso e, ao mesmo tempo, você já traz essa tua capacidade de elaboração, no sentido de que você já sabe que é o eu, eu que está sonhando. É o eu que está sonhando. Tem um eu aqui que está sonhando e tem um eu que pode dar sentido para isso tudo. Esse momento entre o sonho e a vigília, em que a gente ainda não acordou totalmente, é um momento muito importante e que eu acho que a gente precisa aprender a cultivar mais no nosso dia a dia, porque ele vai nos trazer essas memórias e ele vai nos permitir saber mais sobre o que a gente trabalhar, né? tem, essas memórias. trabalhar tudo isso, porque senão fica sem sentido, né? Para que você sonha se você não lembra dos sonhos, se você não faz nada? Para que você sonha, né? Por que a gente sonha, passa 30% da nossa vida sonhando, se não houver nenhum bastante, né? se não houver nenhum sentido para isso, não faz nenhum sentido não ter sentido, não é verdade? Sim. Nada é por acaso, né, na natureza. Tudo tem um porquê, né? Com certeza. E um para quê, né? Um para quê. Ô, Cris, quem toma remédio para dormir sonha menos? Alguns remédios são indutores de sonhos, outros são bloqueadores. Então, assim, tem alguns remédios que vão trazer uma qualidade de sono diferente e não associada ao sono REM, que é o sono que tem mais sonhos, né? E, portanto, a pessoa ela vai sonhar menos ou vai meio que sonhar dormir tão profundo que é como que tivesse um apagão e não consegue entrar em contato com nada, né? E tem outros remédios que fazem o contrário, que também não conseguem, que são estimuladores, vamos dizer assim, então a pessoa fica num nível muito superficial e também não consegue ter uma boa noite de sono e mesmo os sonhos são muito raros. E é no sono REM que a gente sonha? No sonho REM, a gente sonha mais no sonho REM, né? Que esse um momento, né? Onde os olhos estão se movendo durante o sono, né? A gente vê os olhos, as pálpebras se movendo, e é um momento de bastante atividade cerebral, né? Então, o cérebro está trabalhando loucamente nesse momento. A gente não está descansando, assim, tipo, não.
ausência de estímulos, não, é um monte de coisas acontecendo aí dentro, né, durante o sono REM. E a gente vai alternando nos ciclos do sono, a gente tem sempre uma fase REM, né, e onde a gente sonha mais. São os sonhos mais vívidos que a gente tem. Já estão pedindo outra live aqui, Cris. Oba! Quanto tempo demora um sonho? Sabe-se? Depende, mas em geral você pode ter tensões de 10 minutos até 40 minutos. Nossa, é bastante. 40 minutos? Depende. E o mais incrível é que quando a gente está sonhando, a gente não tem a noção do tempo, né? Então, Não. a gente Parece que é muito rápido. parece. Sei lá, né? Sei lá. O tempo não faz sentido nesse Não. estado de consciência, né? Então, mas assim, se você imagina que você tem pelo menos 5 sonhos por noite, você tem 5 ciclos, né, de sono completos, onde tem o REM e você sonha, então você tem bastante sonho, né? Por isso que você acorda, dorme e sonha de novo, né? E você tem, assim, sonhos que são mais curtos e sonhos que são mais longos, né? Dá tempo. Você tendo aí 8 horas de sono por noite, dá tempo de sonhar bastante, né? Dá tempo de sonhar bastante. Dá tempo. E uma ideia também interessante para quem não lembra dos sonhos, se você acorda, é sacanagem isso, mas assim, se você acorda às 4 da manhã, bota lá, né, para acordar às 4 da manhã, nesse horário você está sonhando. Com certeza você tá. As chances de você se lembrar dos sonhos mais desse horário em diante, que são os sonhos mais perto do acordar, são maiores. E quando você não se lembra de jeito nenhum e você quer se lembrar, tenta acordar, né, nesse horário para ver. Né? Você vai ver que você vai ter um sonho aí na boca do, né, do forno. Isso que eu ia perguntar. Se tem um horário que a gente sonha mais ou lembra mais? É das 3 em diante? A gente tem sonhos que são mais vívidos, que são, enfim, a gente tende a lembrar mais desses sonhos, essa aqui é a verdade, a gente tende a lembrar mais desses sonhos após as 3, 4 da manhã, né? Então, algumas pessoas falam, acorda nesse horário, porque você vai estar sonhando e você vai se lembrar mais facilmente ainda, né? Mas não precisa, tá, gente? Isso é só para aqueles que não se lembram mesmo, porque se vocês fizerem como eu falei todas as noites, todos os dias, depois de uma semana, anotem aí, pode anotar, dá uma semana, depois de uma Como semana, que é, Cris? induzindo a Induzindo sonhar antes de dormir e ao acordar, lembrando ou não, escrever o que vem. Se você fizer isso todos os dias durante uma semana, em uma semana você está se lembrando dos seus sonhos. Então essa é a dica. Vamos fazer uma aposta. Vamos fazer? Então, vamos fazer. Então, todo mundo é um desafio dos sonhos. Exato. Vamos começar a pedir para sonhar, como se fosse uma oração, se você puder repetir essa fase. Isso mesmo, né? Então, eu vou sonhar, eu vou me lembrar dos meus sonhos. Né? Eu vou dormir, eu vou sonhar e vou me lembrar dos meus sonhos. E você repete várias vezes isso com intenção, obviamente, né? Sim. Com muita intenção e já no estado de consciência, já perto do dormir, aquela coisa meio sonolenta, mas que você vai lá e repete, né? Eu não sei se a gente tem, não sei como é que tá o tempo, tô totalmente perdida aqui no tempo. Não, pode falar. Agora não cai mais. Tá. Então, uma coisa... Estamos finalizando já, mas pode ir. Então, uma coisa interessante que algumas pessoas descobriram é que, por exemplo, você tem um problema para resolver, né? Que está te consumindo. E puxa vida, esse problema você não está conseguindo resolver da forma tradicional, né? E então, o que você faz? Você reúne vários elementos que representam esse problema para você. E coloca do lado da sua cama, ali na cabeceira da sua cama, ali no criado mudo do lado da sua cama, esses elementos. Então, por exemplo, você pode colocar uma foto de alguma coisa, uma frase. Se você tem um problema de trabalho, né, alguns elementos que
falem sobre isso, que te reportem a essa questão do trabalho, de alguma maneira concretamente representada em objetos simbólicos que você dispõe ali ao lado da sua cama. E aí, ao fazer essa incubação, né? Tipo, eu vou sonhar, você vai pedir para solucionar esse problema. Eu vou dormir, eu vou sonhar com a solução dessa questão. Essa. E é importante que você coloque em todas as letras, com todas as letras, de uma forma objetiva, muito objetiva, aquilo que você quer resolver. E aí você não somente olha para aquelas coisas todas que você colocou na cabeceira, mas você repete isso para você. Repete essa frase, né, que você quer resolver, X, tarará, tarará, várias vezes, né? E aí você adormece e espera, aguarda, né? Você vai ter, se você já está recobrando os seus sonhos mais naturalmente, você vai ver que as chances de você sonhar com a solução são bem grandes. E na verdade, muitos artistas, muitas pessoas, cientistas, né, fizeram isso, né, tiveram respostas. Músicas foram feitas. Músicas foram feitas a partir de sonhos, né? Enfim, equações matemáticas foram resolvidas a partir de sonhos, né? Equações químicas foram resolvidas em sonhos. Enfim, uma quantidade enorme, né, de situações. Então, isso também vale para o homem comum, para o nosso dia a dia, né? Coisas que estão emocionalmente nos impactando são aquelas que a gente consegue resolver melhor. Então, assim, uma coisa que eu acho importante ressaltar é que a emoção, né, ela é um fio condutor para aquilo que a gente precisa nos sonhos, né, Sim. especialmente, para aquilo que a gente precisa descobrir. Então, você tem uma carga emocional, então vamos lá. Né? Vamos lá que aí você vai conseguir ter a resposta. Se aquilo é indiferente para você, aí não. Aí não, né? Não faz sentido. Não faz Mas sentido. tem que ter uma carga emotiva e isso vai conduzir a uma solução. Né? Então, é bem legal e acho que essa técnica também ela já foi, inclusive, testada por uma pesquisadora de Harvard há um tempo atrás já. Então, assim, não é algo que a gente está aqui inventando. Achismo, né? Isso já foi comprovado que funciona, né? Sim, Então, sim. Mais uma dica para vocês aí. Mas Então, é o desafio. Vamos pedir para sonhar, para lembrar e anotar logo que acorda. Vamos fazer isso, que isso é muito, muito rico, muito importante. Cris, gratidão. Acabou o tempo. Passou rapidinho. Foi maravilhosa. Que bom. Maravilhosa. Muito conhecimento, muita sabedoria. Gratidão por aceitar o convite. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui. Mais de 300 pessoas, Cris. Estamos aqui. Que maravilha. Que maravilha, né? Uhum. Que maravilha. Podemos ver um outro tema e falar de transpessoal. Aquela vez que a gente fez, a gente não tinha um público tão grande. A gente pode falar um pouquinho de psicologia transpessoal. Podemos. O que vocês, né, quiserem dentro dessa linha aqui de experiências espirituais, transpessoais, etc., sonhos, intuição, todas essas coisas que eu gosto, a gente pode falar, né? Porque eu vou ser eu sou muito grata de estar aqui falando sobre isso, que faz parte daquilo que eu me propus a fazer nessa vida, né? Que bom. E faz muito bem. A Obrigada. Cris, além de minha professora, minha terapeuta. E aquele espaço, né, maravilhoso que eu vou lá e filmo, onde eu faço terapia, é o Manamundi, que ela comentou no começo. Isso. E é maravilhoso Espero mesmo. Vocês lá, vão conhecer o nosso espaço, o nosso quintal. É maravilhoso. Mágico, é mágico. Parece que quando você entra num portal e você não está na sua consciência normal. Você entra num espaço maravilhoso. E é muito bem pensado. Ele é todo trabalhado, né, Cris? Com energia, com... Todo é maravilhoso. Todo trabalho. Fica lá na Vila Leopoldina, fica na Rua Cordilheiras.
163. Sigam a gente, @humanamundi.com, né? É onde a gente tem o nosso site também, né? E eu espero vocês lá. Quem sabe a gente até organiza um curso sobre sonhos, né? Oh, que delícia! A Vamos gente ver. pode fazer um curso super legal sobre isso. Eu tenho aqui na manga. Eu até queria, enfim, finalizar, até sugerindo uma leitura para quem tem interesse no assunto. Nós temos um pesquisador brasileiro que é referência mundial em sonhos, no estudo dos sonhos, é o Siddhartha Ribeiro. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Oráculo da Ah, é Noite. maravilhoso, maravilhoso. E é uma Bíblia que tem tudo sobre o que você quiser saber, mais um pouco sobre os sonhos, né? O trabalho transpessoal com sonhos, não, mas todo o resto está aqui dentro. Então, quem tiver interesse, é pela Companhia das Letras, esse livro dele. Muito bom, Maravilhoso. indico. Tá bom? Então tá Então, bom, foi um Cris. prazer estar com Gratidão, vocês. uma linda noite de Bons sonhos. sonhos! Que vocês sonhem, que vocês encontrem as soluções, respostas, que vocês lembrem. E amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos fazendo o Ho'oponopono. Que delícia. Então Cris, tá. gratidão. Obrigada. Boa Beijo. Tchau, noite. tchau.